Vamos ver se a chuvinha fala mais baixo um pouquinho para a gente poder, né? Passar a nossa mensagem. Hoje o tema da noite chama-se colunas de sustentação. Quando nós escutamos, quem é que entende um pouco de construção aqui? Seu Sérgio? Então, o que é coluna de sustentação? Coluna de sustentação é aquela que segura, se eu botar uma laje, né? É ela que segura a laje, ela que é a base. Começa pela fundação, que vai vir, tá? Você faz as colunas, aí você consegue fazer a laje, consegue botar o telhado em cima do telhado. Você tem que ter essa sustentação para você fazer toda a edificação da obra. Isso, pronto. Mas está aqui, né? Coluna aí. O X da questão é que não tem a possibilidade de uma construção, não tem, existe algumas coisas que podem até ser retiradas dessa construção que está aqui, onde nós estamos, mas as colunas não podem ser tiradas de forma alguma, né? Então elas são primordiais. E por isso eu escolhi esse tema de hoje, porque nós precisamos, são os elementos principais que nós precisamos nas nossas vidas. Mas além dessa estrutura vertical de sustentação para uma obra, existem outros tipos de colunas. A nossa coluna vertebral é uma, e ela sustenta o nosso corpo. Sem ela, nós não poderíamos andar por aí, não é verdade? Inclusive, ela tem 5 regiões, que é a cervical, a torácica, a lombar, o sacro e o cóccix. Fazem parte da nossa coluna vertebral. Também temos, biblicamente falando, a coluna de sustentação quer dizer a presença de Deus, a estabilidade, a firmeza de fé. A nível espiritual, essa coluna vertebral que nós temos no nosso organismo detém os 3 canais de energias que se originam desde a base da coluna e se ramificam por todo o corpo. Se vocês não sabem ainda, nós não somos matéria, nós somos energia condensada. Imagine aí como Deus é perfeito. Então, o nosso corpo, a nossa coluna vertebral detém 3 canais de energia. E é onde passam nossos chakras, nossos plexos, né, com que nós podemos trabalhar, principalmente na hora do passo. Também temos a coluna de sustentação que abrange toda a humanidade, que nossa irmã já tocou no assunto, né, que foi o assunto do exódio, que é de importância fundamental, que é a coluna, é o esteio, são a coluna familiar, a coluna de sustentação familiar, que tanto nós necessitamos em nossas vidas. Então nós vamos falar um pouquinho, dar uma pinceladazinha sobre essa coluna tão importante. Então, quando nós vamos reencarnar, acontece um planejamento no mundo espiritual. O nosso retorno ao corpo físico não é obra do acaso. Nós não reencarnamos, nós não nascemos por acaso. Não, tudo é planejado, tudo é organizado. Por incrível que pareça, né, cada um de nós que está aqui
tem uma importância vital para Deus. Porque o número de pessoas que estão encarnadas ainda é muito inferior às pessoas que estão no plano físico para reencarnar. Ou seja, nós fomos planejados por uma falange de espíritos, porque achavam que nós necessitávamos desse reencarne, muito mais do que os outros. Acredito que seja assim. Mas não é porque somos bons ou santos. Não, ao contrário, né? Infelizmente. Então, nós quando reencarnamos, nós vamos estar em várias posições diferentes. Podemos vir na mesma família, podemos hoje estarmos como filhos, mas já estivemos como pais, como mães, né? Sempre há a mudança, para que a gente possa estar no papel do outro. Então hoje, se nós estamos aqui, tenho cabelo comprido, em outras vidas já não tive cabelo, ou já tive cabelo mais caracolado, já fui preta, já fui azul, amarelo, já fui rica, já fui alguma coisa assim. A gente sempre está de papéis, né? Principalmente daqueles a quem muitas vezes nós denegrimos. Então a literatura espírita nos mostra que determinadas situações somente vão ocorrer de acordo com a necessidade e dos objetivos de cada circunstância. E um dos principais objetivos é extirpar o mal que carregamos a cada encarnação, que é o egoísmo. Perguntamos, nós somos egoístas? Quem é que é egoísta? Diga aí. Levanta o dedinho aí, quem é egoísta. A gente pode até não ter noção, né, do egoísmo que nós temos. Mas, ainda assim, é algo que muitas vezes aparece sem a gente nem esperar. Porque o egoísmo é o contrário do amor. E se nós já estivéssemos amando o suficiente, nós já não estaríamos aqui. Estaríamos em outro planeta, já, né? Feliz, o planeta feliz, aonde o amor impera, onde não existe o mal, onde não existe a inveja e onde não existe o egoísmo. Às vezes até a gente pensa assim, não, eu sou uma pessoa ótima, mas muitas vezes a gente tem um garotinho, um filho, aí se um filho de uma vizinha for lá e pegar o brinquedo dele, aí a gente faz o quê? É do meu filho, é do meu filho, só, pode soltar. E outras coisinhas que muitas vezes nós não conseguimos deixar de mão. Nós não conseguimos abrir mão de muitas coisas. É por isso que existe tanto ladrão no meio do mundo. Por quê? Porque nós temos isso, a gente quer, nossos bens materiais a gente não quer dar. Mas se quando aparecesse um cidadão que precisa mais do que nós, para denegrir a imagem do ladrão, e a gente dissesse, tome tudo, tome tudo, tome tudo, tome tudo, e aconteceu o quê? Todo mundo ia ter tudo. Não é verdade? Então talvez não houvesse necessidade de roubar. Mas Deus é maravilhoso, Deus é perfeito. E o que Ele fez para que a gente possa extirpar esse egoísmo de nós? Ele criou um mecanismo chamado família. Então, quando nós adentramos, reencarnamos numa família, o que acontece? Até aquele filho que dá trabalho a gente ama.
A gente não abandona. Até aquele filho que não presta, a gente vai visitar na cadeia. Os pais às vezes vão, às vezes não vão, né? Mas tem pai que ama seus filhos, sim. Mas tem pai que deixa tudo na mão da esposa, da mulher. Mas uma mãe é aquela que ela adoece, ela morre por um filho. Uma mãe. Mas existe aquelas criaturas que só parem, que não são mães, né? Então o que acontece? Quando nós estamos dentro de uma família, o pai, a mãe, seus filhos, aí um é mais maluvido, como dizia minha avó, maluvido, o outro é mais calmo. Então vão entrando ali, tentando se homogeneizar, né? Tentando uns ajudar os outros. E o que acontece? Naquele ambiente familiar, acaba gerando afetividade, solidariedade, o amor, a caridade. Veja bem, mesmo que os filhos casem, como os meus, mas de vez em quando liga, mãe, estou precisando de... Manda um pix. Aí você dá um sermão, você tem que fazer isso, você não sei o que, você não era para estar pedindo. Manda a chave, que agora é pix, né? Agora é tudo no chip. Manda a chave, aí você vai e manda, né? Você ainda chega, vai comprar alguma coisa, ou isso aqui é a cara de fulaninha, ou isso é a cara de fulaninho, vou comprar para ela, né? Enfim, isso vai sendo trabalhado de tal forma que muitas vezes aquelas criaturas que estão dentro de uma família já foram em outras vidas, foram inimigos. Mas quando chega ali, aquele amor vai sendo gerado, né? E ali as coisas vão se modificando. E é assim que vai acontecendo o progresso espiritual de cada ser humano. Mesmo aqueles que já foram, um dia retornam em algum lugar da própria família, para se depurarem, para serem ajudados e assim vai. Veja que Deus é perfeito e faz tudo acontecer de tal forma que nós não podemos mexer em nada. O nosso corpo é um exemplo, né? Ninguém pode dizer para o nosso corpo não respire, não coma, não sinta fome. Não pode. A gente pode tentar se manter saudável, mas nós não podemos fazer nada. A criação dele é perfeita. Outro fator que é bem interessante é quando uma criatura, um ser precisa reencarnar, já de vidas passadas, já precisa reencontrar aquela família que ele encontrou em outras vidas, mas não pode nascer de sangue. Não pode nascer numa família consanguínea. É prova para aquele que precisa reencarnar, prova para a família, então ela é adotada. Em detrimento a várias pessoas. Muitas vezes o casal chega e fala, eu quero escolher uma criança assim. E de repente, quando ela chega lá no abrigo de crianças, ela vê uma criança já com seus 7, 8 anos, não era a intenção, mas se pega de amor. Ali, é o reencontro, ali começa tudo. É um ensinamento e é um aprendizado. Então, acredito eu que a adoção ainda é um amor mais legítimo.
Por quê? Porque nós vamos gerar uma criança. Eu acredito, não sei, né? Porque dizem que a gente, quando a criança nasce, a gente já está ali com aquele amor, aquela coisa toda. Mas eu, cheia de dor, olhando aquela criaturinha ali, feia pra caramba, eu pensei assim, nossa, que responsabilidade o que eu gerei para mim. Que responsabilidade. Então a gente por cima de pau e pedra, né? Machucando nossos seios, sofrendo dores e tudo mais, e a gente ainda tem que acalentar aquela criança e tudo mais. E muitas vezes sofremos depressões pós-parto. Então aquele amor, ele para mim, ele vai sendo gerado de verdade aos poucos. Vai crescendo aos poucos. Quando a criancinha olha para você, quando ela sorri porque você está sorrindo, quando ela mexe, quando ela sente sua falta, isso aí vai sendo uma coisa que vai crescendo, até o ponto de você dar a sua vida pelaquela criatura. Mas, quando se trata de um ser adotado, é diferente, porque você está adotando com o coração. Não saiu de dentro de você. Você tem obrigação de amar muito mais. Porque ela não está pedindo nada. Ela deseja um lar. Mas você está indo lá, então você tem obrigação. Existem crianças que infelizmente vão para lares que não estão estruturados, estão frágeis, apenas querem ter um filho, mas eles não estão prontos. E tem crianças que ficam traumatizadas porque são devolvidas até que ninguém adote mais. E eu acho isso uma grande maldade. Se você não está pronto, não faça. Porque ninguém deve brincar com os sentimentos de ninguém. Não é verdade? Nem quando é biológico e muito menos quando é adotado. Mas isso são justamente aquela sustentação que todos nós precisamos. É a estrutura, é a firmeza de uma coluna, para que a gente possa encaminhar e auxiliar aqueles que estão sob nossa responsabilidade naquele momento. Agora, vocês podem perguntar, mas e aquelas crianças que não têm famílias? Que vão crescer em abrigos e não vão ser adotadas e muitas vezes até fogem e vão viver na rua e vão ser adotados por quem quer que passe e muitas vezes até por quem não devia. E essas crianças, Deus não está vendo, não? O que vocês acham? Deus está vendo ou não está vendo essas crianças? Deus não é bom, não? Mas tudo acontece por um motivo. Como já dito, existe uma necessidade para aquele reencarne. Ninguém reencarna sem uma necessidade, sem um objetivo. Mas existem pessoas que pedem para vir, para retornar no corpo físico e não ter uma família, para experimentar justamente a ausência de tal. Vocês podem imaginar uma pessoa desejar, porque tudo isso é planejado, nós planejamos lá, junto à equipe de reencarne. Vocês podem imaginar uma criança, uma pessoa dizer assim, eu não quero reencarnar e ter uma família. Por quê?
poderia dizer isso. Muitas vezes já teve uma família boa e não soube aproveitar. Então, para resgatar seus débitos, para se elevar espiritualmente, para progredir, então ele pede, eu quero a prova de passar sem ter uma família. A minha família vai ser família universal, a família do mundo. Vão ser os meus conhecidos, vão ser meus amigos, meus parceiros. Vai ser a vida. A vida vai ser a minha família. A minha coluna de sustentação eu vou encontrar em pessoas que eu não conheço. Pessoas que vão passar e vão me dar ali um pirulito, vão me dar ali um pãozinho, vão me dar um lanche, vão me dar uma roupa de vez em quando, vão botar um jornal em cima de mim quando eu não tiver nem um paninho para dormir na rua. Mas Deus está presente. Deus sabe. Né? Muitas vezes nós pedimos as coisas, mas chega quando nós reencarnamos, nós nos acovardamos. Mas aí, a culpa não é de Deus, de forma alguma. Nós pedimos, nós temos que passar pelas provas. Então, muitas vezes até, o que acontece quando nós nos acovardamos? Nós tiramos as nossas vidas. Porque nós não conseguimos ir além. Porque nós nos acovardamos diante da dor, diante do desespero e de várias coisas que acontecem que você pediu para passar e depois você achou que era um fardo muito maior do que você aguentava. E Deus não permite de forma alguma, mesmo tendo livre-arbítrio, nós não temos a liberdade de termos um fardo maior do que podemos carregar. Como dizia o espírito Nélio Lúcio, através da psicografia de Chico Xavier, se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece tão distante? Fica a pergunta para que vocês possam refletir sobre ela. E muitas vezes o nosso próximo está ali e é aquela pessoa que vai nos ajudar a crescer como seres humanos, vai ajudar a ser melhores, porque não é aquela pessoa que sempre diz sim que vai lhe elevar espiritualmente, não, que vai lhe ajudar a progredir, mas é aquela que está na sua frente ali e que é a prova viva de que a lei divina existe e que ela está para que nós possamos ser felizes como nunca fomos. Para finalizar, dando continuidade à coluna de sustentação, eu queria dar um breve exemplo da importância dessas colunas na nossa vida. Relatando a vida, bem rapidinho, de um cantor. Eu não sei se alguém já ouviu falar, a cantora deve ter ouvido. Chama-se Andrea Bocelli. Ele é um cantor de ópera mundialmente famoso. Mas olha só, André nasceu parcialmente cego, mas seus pais se uniram para ajudar ele a ser criança mais normal possível, através diante das suas limitações. André gostava de cantar
e aprendeu a tocar vários instrumentos de ouvido. Para a tristeza de seus pais, apesar das cirurgias oculares, aos 12 anos, Andréia tornou-se totalmente cego. E foi numa dessas internações que ouviu sua primeira ópera e encontrou na música clássica a forma de não entrar em depressão e desespero por não enxergar. Ao longo de sua vida, teve apoio do tio que inscrevia ele em concursos de música, de um amigo que se tornou parceiro musical, do seu maestro que lhe ensinou as técnicas de canto e apresentação no palco. Enfim, Andréia teve muitas colunas de sustentação que não deixaram desistir apesar da deficiência visual. E essas colunas todas nós a temos. São os nossos pais biológicos ou não, são nossos parentes, amigos, conhecidos, são todos que estão aqui nesse recinto, na casa da irmã Dulce, ajudando-nos uns aos outros, encarnados e desencarnados, sempre envolvidos no amor de Deus. Obrigado pela paciência de vocês. E, para quem não conhece a música, a voz de Andréia Bocelli, nossa irmã vai colocar um pedacinho para vocês escutarem e se deliciarem.